Agora eu vou fazer um exemplo um pouco mais elaborado que envolve o uso da regra da cadeia e também da regra do quociente. Suponha que vocês quisessem calcular a derivada de x menos 2 sobre 2x mais 1, tudo isso elevado à nona. Como que ficaria a derivada? Lembra, ds é potência multiplicando, então fica 9 vezes quem? Copio a função de dentro, x menos 2 sobre 2x mais 1, e elevo a potência original menos 1. Então, elevo a 9 menos 1. E depois eu multiplico pela derivada da função de dentro. Então, vai ficar a derivada de quem? X menos 2 sobre 2x mais 1. Se eu adotar essa notação de chamar a função que está no numerador de primeira e a função que está no denominador de segunda, lembrem como é que é a regra do quociente. É a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado, tá? Então, olha lá. A gente ficou com 9 vezes x menos 2 sobre 2x mais 1, tudo isso elevado à oitava, vezes. E aqui ficou, ó. Quanto que é a derivada de x menos 2 sobre 2x mais 1? É a derivada da primeira, então, derivada de x menos 2, vezes, copiei a segunda, 2x mais 1, menos, copiei a primeira, x menos 2, vezes a derivada da segunda, derivada de 2x mais 1. E tudo isso sobre 2x mais 1 ao quadrado. Não esqueçam de colocar os parênteses para vocês não errarem a conta, tá? Agora, quando a gente tem a sobre b elevado à oitava, é o mesmo que a elevado à oitava sobre b elevado à oitava. Então, a gente ficou com 9 vezes x menos 2 elevado à oitava sobre 2x mais 1 elevado à oitava, vezes derivada de x menos 2 é 1, aí vezes copiei o 2x mais 1, menos copiei o x menos 2, e a derivada de 2x mais 1 é 2, né? A derivada de 2x é 2, aí fica mais a derivada de 1, que é 0. Então, deu 2. Tudo isso dividido por 2x mais 1 ao quadrado, tá? Então, a gente ficou com 9 vezes x menos 2 elevado à oitava sobre 2x mais 1 elevado à oitava. E agora eu vou multiplicar, né? Uma vez 2x dá 2x, uma vez 1 dá 1, menos 2 vezes x dá 2x, então ficou menos 2x, e 2 vezes 2 dá 4, como tem menos e menos, ficou mais 4. Tudo isso dividido por 2x mais 1 ao quadrado. Agora, nesta última fração apareceu 2x e menos 2x, eu posso cancelar, e 1 mais 4 dá 5. Então, a gente ficou com 9 vezes x menos 2 elevado à oitava sobre 2x mais 1 elevado à oitava, vezes quem? 5 sobre 2x mais 1 elevado ao quadrado. Como aqui no numerador a gente tem um produto que tem a mesma base, né? Produz duas potências com a mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, no numerador a gente ficou com 9 vezes 5, 45, vezes x menos 2 elevado à oitava. E no denominador a gente vai ficar com 2x mais 1 elevado a 8 mais 2, que é 10. Então, nossa resposta final é 45 vezes x menos 2 elevado à oitava sobre 2x mais 1 elevado a 10. Agora, no início desta última parte da lousa, eu vou explicar algo que, em geral, os alunos confundem bastante. Então, prestem bastante atenção e, se vocês não entenderem, me escrevam que eu ajudo vocês depois, tá? Olha lá, se vocês têm A, um número positivo, e vocês querem calcular a derivada de x elevado a A, o que a gente faz? A gente desce o A multiplicando, aí fica vezes x elevado a A menos 1. Então, derivada de x elevado a A é A vezes x elevado a A menos 1. Agora, isso é diferente, tá? Da derivada de A elevado a x. Então, tomem cuidado. Vamos ver com calma quanto que é a derivada de A elevado a x.
Olha lá. Toda vez que você tem e elevado a ln de alguém, isso daí é igual ao alguém, porque o e cancela com ln, tá? Então, e elevado a ln de a é igual a A. Agora eu vou querer elevar os dois membros a x. Então, fiquei com a elevado a x igual e elevado a ln de a, tudo isso elevado a x. Aí vou usar a propriedade da função exponencial, tá? Isso é o mesmo que e elevado a ln de a vezes x. Então, quanto que vai dar a derivada de a elevado a x? Nós vimos que é possível escrever a elevado a x como e elevado a ln de a vezes x. Então, para calcular a derivada de a elevado a x, eu vou calcular a derivada de e elevado a ln de a vezes x. Olha lá, se eu tenho x, como é que eu chego em e elevado a ln de a vezes x? Primeiro, eu apliquei uma função g que leva o x em ln de a vezes x, e depois eu apliquei uma função f que leva o ln de a vezes x em e elevado a ln de a vezes x, tá? Então, meu g de x é ln de a vezes x e meu f de u é e elevado a u. Então, para derivar o e elevado a ln de a vezes x, a gente vai precisar usar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Quanto que é a derivada de e elevado a alguém, tá? Vai ser e elevado a alguém vezes a derivada do alguém, tá? Então, olha lá. Derivada de e elevado a ln de a vezes x vai ficar e elevado a ln de a vezes x vezes a derivada de ln de a vezes x, tá? Agora, novamente, e elevado a ln de a é o mesmo que a. Então, a gente, quando tem e elevado a ln de a vezes x, é o mesmo que a elevado a x. Aí, isso ficou vezes. Quanto que é a derivada de ln de a vezes x? Ln de a é uma constante, tá? Quanto que é a derivada de 3x? É 3. Quanto que é a derivada de 4x? É 4. Quanto que é a derivada de ln de a vezes x? Vai ser ln de a, tá? Toda vez que vocês têm uma constante vezes x, a derivada é a constante vezes a derivada de x, que é 1, tá? Então vejam, a derivada de a elevado a x é a elevado a x vezes o ln de a. Então, mais uma vez, tomem cuidado, ó. Quanto que é a derivada de x ao quadrado? Desce o expoente 2 e multiplicando e subtrai 1 do expoente. Então, ficou 2 vezes x. Agora, quanto que é a derivada de 2 elevado a x? Não vamos fazer isso, tá? Descer o x e escrever 2 elevado a x menos 1. Isso daí tá errado, tá? A derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes o ln de 2. Até agora, nós usamos a regra da cadeia para calcular a derivada de funções que foram escritas como composição de duas funções. E se eu tivesse funções que são escritas como composição de mais funções? Como que nós faríamos para derivar? Nós também vamos usar a regra da cadeia. Não se assustem, suponha que eu quisesse calcular a derivada de seno do cosseno da tangente de x. Como que eu vou fazer para derivar isso? Vamos fazer com calma. Olha lá. Quanto que é a derivada do seno de alguma coisa? É cosseno dessa coisa vezes a derivada da coisa. Então, ó, derivada do seno de alguma coisa é cosseno da mesma coisa vezes a derivada da mesma coisa. Então, a derivada de seno, de cosseno, de tangente de x vai ser cosseno do cosseno da tangente de x vezes a derivada de cosseno da tangente de x. Agora,
eu vou só copiar a primeira parte, cosseno do cosseno da tangente de x, e vou multiplicar por quem? Quanto que é a derivada do cosseno de alguém? É menos seno de alguém vezes a derivada de alguém. Então, olha lá, derivada do cosseno da tangente de x é menos seno da tangente de x vezes a derivada de tangente de x, tá? Derivada do cosseno de alguém é menos seno de alguém vezes a derivada de alguém. Então, a gente ficou com cosseno do cosseno da tangente de x vezes menos seno da tangente de x vezes quanto que era a derivada de tangente de x. Nós vimos na aula passada de derivação de funções trigonométricas que era secante ao quadrado de x. Então, nossa resposta final é cosseno do cosseno da tangente x vezes menos seno da tangente x vezes secante ao quadrado de x. Se vocês quisessem, vocês poderiam colocar esse sinal de menos para frente, ficaria menos cosseno do cosseno da tangente de x vezes seno da tangente de x vezes secante ao quadrado de x. Agora, para encerrar a aula, eu vou querer calcular a derivada do produto de duas funções, sendo cada uma delas uma função potente. Para isso, eu vou precisar usar a regra da cadeia e também vou precisar usar a regra do produto. Se eu chamar 2x mais 1 elevado à quinta de primeira e x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta de segunda, nessa notação, lembra como que era a regra do produto? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, a gente vai ficar com derivada de 2x mais 1 elevado à quinta vezes a segunda, x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta, mais, copio a primeira, 2x mais 1 elevado à quinta e multiplico pela derivada da segunda. Derivada de x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. Agora tem que tomar cuidado, tá? Para derivar 2x mais 1 elevado à quinta, a gente precisa usar a regra da cadeia, né? Lembra? Desce a potência 5, multiplica por 2x mais 1 e eleva a potência menos 1. Fica elevado a 5 menos 1. Vezes a derivada da função de dentro. Derivada de 2x mais 1. Aí copiei, vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. Aí ficou mais, copiei 2x mais 1 elevado à quinta. E aqui novamente tem que tomar cuidado. Para eu calcular a derivada de x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta, eu vou ter que usar a regra da cadeia, tá? Então, deriva a função de fora e avalia na função de dentro e depois multiplica pela derivada da função de dentro, tá? Então, ó, desce o 4 multiplicando, aí fica x ao cubo menos x mais 1 elevado a 4 menos 1 vezes a derivada da função de dentro, derivada de x ao cubo menos x mais 1, tá? Então, a gente ficou com 5 vezes 2x mais 1 elevado à quarta, vezes derivada de 2x mais 1. Derivada de 2x é 2, aí vai ficar mais a derivada de 1, que é 0. Então, ficou 2. Copiei x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta, mais. Copiei 2x mais 1 elevado à quinta, vezes 4, vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo e multipliquei pela derivada de x ao cubo menos x mais 1. Derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado, aí fica menos a derivada de x, que é 1, mais a derivada de 1, que é 0. Então, a gente ficou com 3x quadrado menos 1. Agora, eu vou colocar em evidência as menores potências que aparecem nos dois somandos, tá? Então, olha lá. Como no primeiro somando aparece 5 vezes 2 e no segundo somando aparece 4, eu coloquei um 2 em evidência, tá? Porque 5 vezes 2 é múltiplo de 2 e 4 vezes 2 também é múltiplo de 2. Aí depois,
No primeiro somando aparece 2x mais 1 elevado à quarta. E no segundo somando está aparecendo 2x mais 1 elevado à quinta. Como eu quero colocar em evidência, eu vou colocar a menor potência. Então eu escrevi aqui 2x mais 1 elevado à quarta. Vezes, no primeiro somando aparece x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. E no segundo, x ao cubo menos x mais 1 elevado à quinta. Então, vou colocar em evidência x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo. Agora, eu tenho que ver por quem que eu multiplico para voltar para a expressão original. Então, ó, 2 vezes 2x mais 1 elevado à quarta vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado à quinta, vezes quem que dá 5 vezes 2x mais 1 elevado à quarta, vezes 2 vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta. Olha lá, o 2 já aparece aqui, então está faltando 5. 2x mais 1 elevado à quarta já aparece nos dois, e x ao cubo menos x mais 1 está elevado ao cubo. Para eu chegar em x ao cubo menos x mais 1 elevado à quarta, eu tenho que multiplicar por x ao cubo menos x mais 1 elevado a 1, né? Porque 3 mais 1 vai dar o 4, tá? Aí vai ficar mais, eu tenho 2x mais 1 elevado à quarta. Para eu chegar em 2x mais 1 elevado à quinta, eu tenho que multiplicar por 2x mais 1. Aqui eu tenho 2. 2 vezes quanto que dá 4? É 2, tá? E finalmente, aqui no segundo somando, né, da expressão anterior, aparecia 3x² menos 1, que ainda não está aparecendo na nossa evidência, tá? Então, a gente ficou com 2 vezes 2x mais 1 elevado à quarta, vezes x ao cubo menos x mais 1 elevado ao cubo, vezes esta expressão, né? Aí vocês têm que aplicar a distributiva aqui, tá? Então, olha lá, fazendo rapidamente, 5 vezes x ao cubo vai dar 5x ao cubo. 2x vezes 3x ao quadrado vai dar 6x ao cubo, vezes 2 vai dar 12x ao cubo. Então, 5x ao cubo mais 12x ao cubo dá 17x ao cubo. Agora, onde que vai aparecer quadrado? Aqui, ó. A gente tem 3x² vezes 1 dá 3x², vezes 2 dá 6x ao quadrado, tá? E onde aparece x? Aqui, ó. 5 vezes menos x dá menos 5x, tá? E aqui, 2 vezes 2x dá 4x, vezes menos 1 dá menos 4x. Menos 5x vezes menos 4x dá menos 9x, tá? E finalmente, a gente tem 5 vezes 1 aqui, tá? E 2 vezes 1 menos 1. Então, fica 5 menos 2, que é igual a 3. Quem tem dificuldades ou achou que eu fiz muito rápido, faz pausadamente, tá? Aplicando a propriedade distributiva termo a termo, que vocês também vão encontrar essa expressão 17x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 9x mais 3.